eu queria saber um pouco sobre a unidade do Brasil, né? Tipo assim, o que ela foi criada e o que mudou de quando quando não tinha, né? Tipo, não tinha nada aqui. Então, eu imagino que as informações para os brasileiros eram mais difíceis, mais demoradas. O brasileiro não tinha tanto acesso ao que era um parque e tal. Então, o que mudou nesse tempo, que desde quando criou-se a unidade aqui no Brasil, que tem, acho que é sede em São Paulo, né? Isso. E o que mudou para os brasileiros? O que o brasileiro passou a ter de acesso a parque, de informação, de comunicação? Exato. Foi muito importante porque, como não havia um contato direto com os operadores, agentes de viagens, eles não tinham muita ajuda da Disney, muito suporte da Disney, do ponto de vista, né, de criar os catálogos, criar as brochuras, ou criar treinamento sobre o produto da Disney e tudo isso. Estando aqui, né? Estando aqui, exatamente, exatamente. Então, a função do meu escritório, vocês querem esperar isso aí ou é normal? Eu posso voltar sem nenhum problema. Eu não sei se eu estou esbarrando em algo aqui não, né? Não, foi dar uma esbarradinha leve. Não, beleza. E eu volto tranquilo, viu? Estou acostumado. Porque quando aparece você, não pega. Ah, legal. Então desculpa aí, viu? Legal. Então, onde que eu estava? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou voltar, aí depois é fácil colocar, né? Então, essa pergunta é muito importante porque antes de ter um escritório exclusivo, voltado para a divisão Parques e Resorts, um agente de viagem, por exemplo, um grande operador, não podia ligar para a Disney, que já existia no Brasil, para perguntar sobre os parques. Porque o cara lá de licenciamento não entende nada. Não entende parque. O cara da divisão de cinema da Disney não entendia nada de parques. Precisava realmente ter um escritório do Brasil. Então, a função foi essa, de nós podermos dar esse suporte ao terceiro maior mercado do mundo. Então, só para vocês saberem, na época era Reino Unido, número 1, dos mercados internacionais. O Canadá, número 2, o Brasil, 3 e México, 4. Esses números ainda são bem parecidos até os dias de hoje. Tá, mercados que você diz que... internacionais que trazem clientes para Orlando, para a Flórida ou para a Califórnia, principalmente para a Flórida. Então, era um mercado muito importante que precisava realmente ter um executivo, uma divisão para cuidar disso. Top 3 ali, top 4. Exato. Muito relevante. Exato. Então, abrimos o escritório, começamos esse relacionamento com os operadores, com os agentes de viagens, né? E uma razão pela qual a Disney decidiu abrir o escritório no Brasil, essa é bem importante para vocês e para quem está nos ouvindo, é que a Disney estava tendo alguns problemas de comportamento nos parques nos anos anteriores. Caramba! Lembrem-se que na década de 90 havia aqueles grupos gigantescos, né, das grandes operadores, na época, Estela Barros, Dimensão Turismo, para quem é 400 pessoas. Não, era uma invasão nos parques. Hoje você ainda vê muitos grupos, mas nada comparável. Os caras entra na tua frente na fila. Nossa, não! Era invasão. Tá? A dimensão era umas camisetas laranjinhas, sabe? Então, com aquela do Pateta ali. Laranjinha, aí, sei lá, Estela Barra azul. O parque era lotado disso aí. E não tinha. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, que os americanos começaram a se queixar desses grupos, porque tinha muita bagunça lá nos parques. Nossa! Muita gritaria, muita como é que algazarra. Fala? Algazarras, exatamente. Cortar filas. Mentira! Cortar filas era o nosso problemático lá. Então a Disney queria saber como que a gente iria arrumar isso. Porque ao mesmo tempo que ela gostava do público brasileiro e sabia da importância do mercado brasileiro, ela também não queria receber cartas de reclamações do que estava acontecendo lá. Né? Adolescentes gritando, tudo isso aí. Então, quando me contrataram, queriam resolver isso. E isso vai estar dentro da tua pergunta, né? O que foi feito aqui? E que tem muito a ver com a experiência do cliente. O que a Disney fez, um caso real que eu vivi como executivo da Disney, que realmente é bem interessante. Como é que eu vou resolver essa situação? Preciso conhecer. Então a primeira coisa que eu fiz fui para os parques na época e fiquei lá observando por horas o que estava acontecendo e menos de meio-dia, menos de 4 horas de observação eu já falei, eu já sei o que está acontecendo. Eram os guias mal treinados. Putz.
não eram os adolescentes. Você vai na causa raiz. Na causa raiz. Aí é legal o que você falou, porque o que acontece? As reclamações vinham assim. As cartas de reclamações diziam, se esses adolescentes continuarem vindo, não voltaremos ao parque da Disney. Então a acusação era em quem? No adolescente. Aham. Mas você falou a causa na raiz, né? O que eu vi lá? Eu vi a raiz. Eu percebi que não era o adolescente. Então, o que o cliente ali americano, chinês, ou quem quer que seja, estava vendo e não estava gostando, ele estava vendo uma consequência de não ter uma liderança de guias ali dentro do Liderança bar. preparada, né? Pessoas preparadas. Então, eu cheguei de volta no escritório da Disney e falei assim, olha, pelo que eu observei, não são os adolescentes. Aí os caras olharam para mim e falaram, pô, tu nem entrasse na empresa, você já está discutindo se a pesquisa está certa ou está errada. A pesquisa está dizendo aqui, ó, Claudemir Oliveira, que são os adolescentes. Está vendo aqui a cartinha? Eu falei, mas não é o adolescente. Mas está aqui, o cliente disse, reclamou dizendo que é o adolescente. Portanto, para o adolescente. Não é o adolescente. O cliente, ele tá com uma visão superficial. Ele não tem o olhar clínico para saber qual é o problema. É o Você guia. não pode ir na visão superficial do que as pessoas estão falando, né? Aí eles falaram, tá, o que você pretende fazer? Falou, não, só temos uma saída, fazer parcerias com os grandes operadores do Brasil para que isso não ocorra. Então aí começa o meu trabalho firme aqui. Foi sentar com a Dimensão, sentar com a Estela Barros, sentar com a Tia Augusta na época, todos os gigantes, Grantu aqui no Rio de Janeiro, todo esse pessoal. Falaram, pessoal, é o seguinte, estamos tendo um problema e nós vamos resolvê-los. Então, por exemplo, os guias que vocês estão mandando para Orlando não estão preparados. Vocês estão dando tiro no pé. Até porque não deve ser fácil mesmo, Porra, você nos anos não, 90. Não, e era uma época seguinte, as companhias aéreas, você vendia 100, você tinha 10 gratuitos. Então você vendia, a cada 10 bilhetes vendidos, tinha um grátis. Caramba. Que era usado para os guias. Ah, tá. Era usado para os guias. O que as empresas, as grandes operadoras faziam, né? Chegava para o filho e falava, filhinho, já foi para Orlando? Não? Quer ser guia? Então você vai ser o guia, tem o ingresso Sem aqui. preparo, né? Sem Nossa, nada, nem inglês falavam. Não, aí... Pô, tu imaginas a fila, tem um problema nas filas das atrações, nós tínhamos problema nas filas das compras de Restaurante, restaurante. Chegava lá, tem que andar essa fila. O cara não falava inglês, ficava lá, ficava escolhendo. Não, Nossa. Então, tudo isso aí. Aí o que aconteceu? Então, o que eu fiz? Duas coisas. Eu precisava trazer para o meu lado quem? O dono da agência, o grande operador, aproximar, né? E o guia. Eu queria que ele comprasse a minha briga. Sim. Briga no bom sentido, de resolver esse problema. Sim. Então eu cheguei para o dono da agência, na época lá, Luiz Barros, a Estela Barros, todos eles, e falei assim, olha, o que a gente vai fazer? Eu convenci a Disney a dar os ingressos de graça de todos os teus guias para a temporada de julho. Meu, você já imaginou dar de graça para o dono do Estela Barros? Você está falando em milhões. Sim. Milhões. Né? Só que eu falei para o Luiz e para os donos. Eu falei assim, ó, estou te ajudando. Porra, Cláudio, está me ajudando demais. Então, você vai me fazer um favor, não vai? Vai. Então, você não vai contratar qualquer um para seguir lá em Orlando. É um investimento. É um investimento que eu estou fazendo em vocês. Sim. Vocês me ajudam. Deixa eu falar com o teu RH, entendeu? Não manda alguém despreparado. Não manda alguém despreparado. Vamos treinar esse pessoal. Se você tem 2 guias, o principal e aquele acompanhante, né, o sênior e o mais não tão sênior, manda um que fala inglês e o outro ainda não fala inglês. Eu não vou te forçar, os 2 falam inglês, mas pelo menos um tem que falar inglês, tal, beleza, tal. Aí eu agradei quem? Eu trouxe para o meu lado os donos das operadoras. Então, beleza. Isso brigando com ele aqui, né? Esse aqui passou, ó. Pra ele soltar a mão, você já viu, a mão dele fica até para trás, ó. A mão dele fica até para trás. É só olhar, ele não entrega nada, absolutamente nada. É assim, ó, assim, não larga nada. Para arrancar isso desse rapaz foi uma loucura. Claudemir, você tá louco, é muito dinheiro. Como assim? Vamos resolver esse negócio. Não existe isso, né? Vamos fazer esse negócio acontecer. Aí eu precisava agora o guia. O que eu fiz com o guia? O guia, eu já sabia, e eu acho que é assim até hoje, ele recebia um valor diário.
Então, sei lá, a Sheila Barro te contratava para ser um guia, falava, vou te dar $150 diários. Então, 10 dias, $1.500. Só que eu sabia que desse dinheiro aí, a Mari teria que pagar o café, o almoço e a janta. Ou você, se fosse guia. Aham. Então eu falei assim, eu vou na jugular agora. Eu vou trazer o guia pro meu lado. Vou na jugular. E o que eu fiz? Eu fui para os restaurantes nos parques, tipo Magic Kingdom, Epcot, isso aí. Falei assim, ó, você está interessado que eu traga um movimento maior para o seu restaurante aqui na Fantasyland, em vez do restaurante da Tomorrowland? O cara falou, mas óbvio. Porque existe, porra, existe faz todo disputa sentido interna isso. lá dentro. O cara que é gerente do restaurante em Fantasyland, ele está competindo com todos os restaurantes lá dentro. Sim. É. Ele vai parecer bonito pro diretor-geral do Magic Kingdom, baseado na produção dele lá. Então, Gente, olha. Sensacional. então eu cheguei nos caras e falei, não, claro, lógico. Eu falei, olha, é o seguinte, eu só quero que você dê para esse guia a comida dele. Ele vai trazer 40, 50 para cá. Pô, claro, óbvio, café, almoço, o que você precisar. Aí o que aconteceu? Todos os restaurantes de todos os parques da Disney descobriram. Aí meu telefone era tocando o tempo inteiro. Calma aí. Também quero. Pô, Também não que tem problema. Meu. Cheguei no guia e falei para ele, eu vou te ajudar, meu. Aqueles $150 que você está recebendo, não vai gastar quase nada. Ah, é. Estiver dentro do parque da Disney. Pô, entendeu? Vai ter um voucher, vai receber um voucher lá e você vai poder levar em determinados horários, leva o teu grupo, você vai ter o teu de graça lá. Então, o que eu fiz com essa estratégia? Eu trouxe para o meu lado o dono operador da operação, das operadoras e trouxe o guia. Mas aí avisei a todos, ó, os guias vão ter um crachá que a gente vai criar, que é o que vai dizer que ele foi treinado pela gente, pela Disney. Sim. É com esse crachá que ele vai tirar lá em Orlando esses Os vouchers. vouchers. E é o seguinte, vou estar de olho. É, isso aí. Se eu pegar um guia dormindo num banquinho nos parques e o grupo solto, vai voltar para casa, porque eu vou primeiro pegar o telefone e ligar para o dono da operadora e falar, não quero mais o João da Silva aqui no meu parque, porque ele não está fazendo o combinado. É isso aí. Então vocês não brinquem comigo. Não brinca comigo porque eu estou colocando, né, todo meu esforço lá em cima. Os caras lá estão duvidando ainda porque é muito dinheiro. E vai ter que dar certo esse negócio. E deu tão certo que até hoje as coisas funcionam Desse mesmo bem jeito. melhor. Meu, funciona. Treinamento é um negócio impressionante. Impressionante. E aí, todo ano tinha uma melhoria. Porque a Disney fala muito em melhoria contínua. Ela fala que você tem que melhorar tudo. Né? Então, o primeiro ano, o que aconteceu? Depois de treinar esse pessoal, aí treinava no Brasil inteiro, o pessoal dizendo Presencial como... ou online? Presencial. Porra, viajava o Brasil inteiro, lotava. Lotava Rio, São hotéis e Paulo, tal pra fazer. Lotava. Que legal. Tinha que ter segurança, porque o pessoal que não conseguia vagas para o treinamento entrar. não poderia ter esse benefício. Tinha que ser credenciado. E eu e minha equipe fazíamos isso pelo Brasil. Então era um tour pelo Brasil. Caraca. Chegava nas cidades, gente aparecia lá de madrugada, não tem mais vaga. Não, mas eu preciso, não tem mais vaga, não tem como. Caraca. Aí veio a primeira temporada, adivinha? As cartas foram lá embaixo. De cara já Reclamação. diminuiu. Muito bom. Primeiro ano, de cara. Aí a Disney falou, porra, tá funcionando. Cara, que educação é tudo, né, cara? Sensacional. Preparo é que tudo. isso. Tudo. Porra, preparou, não contratou qualquer um, não mandou qualquer um, entendeu? A gente treinou, meu, funcionou. E aí a Disney chega e pergunta o que mais você quer. E aí todos os anos a gente tinha algo diferenciado para o público brasileiro. Por exemplo, eu criei na época com a minha equipe um programa chamado Disney Summer Nights. O que era o Disney Summer Nights? Imagine o Disney Hollywood Studios. A gente fechava às 10 da noite até às 2 da madrugada, das 10 até às 2 da madrugada, só para os adolescentes brasileiros. Caramba, que legal.
Indiana Jones em português. Ah, não. Ah, sim. Caraca, que maneiro, cara. Indiana Jones totalmente em português para os clientes brasileiros. Que legal. Torre do Terror e Rock and Roller Coaster até as 2 da madrugada, só para eles. Aí, poucas pessoas ali, tipo, entra à Óbvio. vontade. Mas qual foi a minha sacada na época? Lembra que eu estava melhorando a cada ano. Existia vários problemas. Problema de filas, problema de hotéis. Primeiro, cada ano a gente ia melhorando isso. Então, nesse dia que eles iam ficar até as 2 da manhã, você concorda comigo que o guia de turismo não precisava ir às 8 horas da manhã para o parque, ou Sim. 9 horas da manhã. Sim. Você vai ficar até às 2 da manhã. Sim. Então, geralmente, esse dia era um dia livre pela manhã. Ou piscina, ou fazer compras. Então, eles chegavam mais à tarde no parque. O que acontecia? Se eles sabiam que iam ter com exclusividade as 2 principais atrações na época, sem filas, por que eu vou entrar numa fila agora de 2 horas? É, claro. Sim. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu tirei, para evitar problemas durante aquela tarde, esses grupos Sim. num formato imperceptível, Sim. para não ter nenhum atrito, não ter nada, até eu resolver todos os problemas que precisava resolver. Então, eu não Caraca. tinha atritos de Sério? filas, eu não tinha atritos de reclamações de filas, de grito em filha, de corta-fila, Criou uma tudo isso aí. solução paliativa Paliativa ali resolver. para ir resolvendo, e fomos resolvendo. Né? Agora, o que eu tenho mais orgulho, né, por exemplo, mapas em português. Isso não tinha. Não existia. O que você entra hoje num parque da Disney, lá em Orlando, Não vê um tinha mapinha mapa em em português, português não antes? tinha nada. Caraca. Nada. Não tinha sinais, cardápios em português. Tudo isso veio na minha gestão e da minha equipe. E o Brasil já, nessa época, quando não tinha, o Brasil já estava no top 4, top 5. Sim, não tinha. Existia lá cartas, às vezes, que faziam uma cartinha que, pegava alguém que falava espanhol, com erros de português, bem-vindo. Porra, o que é isso? Era o que tinha antes. Pô, passamos a ter mapas. Então, quando você pega hoje um mapa num parque da Disney, foi devido a esse programa que nós criamos quando eu abri o escritório da Disney no Brasil, junto com a minha equipe. Né? Você vai entrar num restaurante hoje, tem um cardápio em português, tudo dessa fase. Agora, a parte mais difícil que as pessoas não entendem é o seguinte: pô, cara, mas que legal, é fácil pedir para colocar um mapa. Fácil, é? Apesar de o Brasil ser um país super importante para a Disney, você está falando de uma porcentagem mínima. Sim. 90% dos clientes que estavam entrando no parque ali, 95% americanos. Sim. É. Como é que tu chega para dentro e ficaram mapas em português? Me coloca sinais aí em todo o parque em português. O cara olha para tua cara e dá risada na tua Não cara. é. Não, menos. Porque o investimento de ser alto, né? Não, e porque, apesar de o mercado ser muito importante, é uma minoria. Sim. Aham. Eu não posso mudar todos os sinais do parque agora, colocar tudo em português, quando eu tenho 5, apesar de ser importante, ter isso aqui sim. comparado com todo mundo que está dentro do parque. Então, também tinha que ter a sensibilidade de convencimento com os executivos, e que eu entendia isso, e que eu não queria que colocasse no parque inteiro. Mas aí eu pedia, coloca na atração principal, já me ajuda. Coloca nos restaurantes principais, já me ajuda. Foi assim que eu negociei com os caras, entendeu? Mas o que a gente tem até hoje nos parques é fruto desse trabalho de melhoria contínua para atender um mercado brasileiro. A própria Disney ensinando como que ela faz internamente para agradar o seu cliente, porque era um cliente business to business, né? Que eram os operadores, mas foi a forma que nós encontramos de fazer isso. Você acabou de assistir um corte do Histórias de Orlando. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Histórias de Orlando.